E eu já estou aqui do lado do oftalmologista Fábio Ferraz. Muito boa tarde. Boa tarde, Tânia. Prazer em estar aqui no programa. Prazer é tudo meu. Obrigada. Bom, Fábio, a gente estava falando, a catarata é uma doença que muita gente às vezes deixou um pouco de se preocupar porque ela é reversível. Isso acontece mesmo? Na verdade, Tânia, a catarata é uma patologia que acomete o idoso, né? E, na verdade, ela não é reversível. Uma vez sendo instalada a catarata, a tendência é a catarata piorando e a visão ir se deteriorando em consequência disso. Então, é errado as pessoas pensarem que uma vez você tendo a catarata, você pode fazer qualquer procedimento, assim, ou aguardar, que, na verdade, você consegue reverter a catarata. Tem um fundamento certo. Isso, ela é reversível no sentido de que, com um procedimento cirúrgico, você consegue reverter a visão que ela havia perdido. Então, a catarata é uma das cirurgias que tem, vamos assim dizer, se a pessoa não tem nenhuma outra patologia ocular, ela consegue ter uma reversibilidade no sentido de voltar a enxergar como ela enxergava antes de ter desenvolvido a catarata. Agora, a catarata ela é um problema porque ela pode estar escondendo alguma outra doença também que existe no olho. Na verdade, algumas outras doenças elas podem estar relacionadas junto com a catarata, tá? Mas na verdade, nós estamos falando de glaucoma, lesões de retina por conta de diabetes ou degeneração macular, mas que são independentes da catarata, né? Isso é importante a gente identificar bem no paciente se o olho dele apresenta qualquer outra condição a não ser a catarata, porque isso vai interferir, inclusive, no resultado final da cirurgia. Se o paciente tem qualquer comemorativo, qualquer outra patologia que também vai deprivar a visão dele, então só a cirurgia não vai reverter totalmente o quadro de visão. Ah, entendi. E como que ela é desencadeada? A catarata, existem vários tipos de catarata, tá? Mas a mais comum é a catarata do idoso, é a catarata senil. Catarata senil é aquela que acontece com o envelhecimento, né? A gente sabe que a pessoa, com o passar do tempo, o organismo vai envelhecendo, né? E esse envelhecimento acontece também numa lente que a gente tem dentro do olho, que chama cristalino, né? O cristalino é uma lente natural, que ela é transparente, mas com a idade essa lente ela começa a opacificar, então ela vai começando a amarelar e vai mudando de coloração. Esse embaçamento é o que faz com que a visão vai caindo, então a pessoa ela sente como se estivesse aparecendo uma neblina, uma nuvem na frente, então, porque na verdade essa lente que era transparente começa a ficar opaca, e isso faz com que a visão caia. E aí, então, ela vai... E aí a gente está mostrando para o pessoal em casa, é mais ou menos isso que vai acontecendo com a visão das pessoas. A grosso modo é sim, tá, Tânia? Porque, na verdade, assim, o primeiro sintoma da catarata mesmo é a perda de contraste. É a pessoa que fala que quando ela sai no sol, a visão dela cai, porque ela perde o contraste das coisas. Entendi. E com o passar do tempo, essa visão ela vai se deteriorando. Você vê na imagem que, na verdade, vai ficando um borrado, né? A pessoa sente um embaçamento, um borramento total. Então, é muito interessante que muitas vezes o paciente questiona: doutor, quando é que eu sei que a catarata está me atrapalhando? O senhor é o primeiro a descobrir. Porque na verdade... isso que eu ia perguntar. Existem pessoas que não se dão conta de que isso é um problema que está acontecendo, ou está achando, de repente, é um problema de visão, eu acho que o grau, preciso no oftalmologista mudar meu óculos. Infelizmente existe, Tânia, porque assim... A consulta com o oftalmologista é importante que seja feita ao menos uma vez por ano, tá? Alguns pacientes de uma certa idade, eu gosto de pedir para vir no consultório pelo menos a cada 6 meses. Por quê? Porque muitas vezes a catarata, ela tem uma instalação muito insidiosa, então a pessoa ela não percebe que está desenvolvendo a catarata, né? Eu gosto de brincar com meus pacientes que catarata é que nem quando cresce o cabelo, a gente não percebe que ele está crescendo. Então a evolução da catarata é tão lenta que ele não percebe muitas vezes que está perdendo a visão, e como os dois olhos muitas vezes desenvolvem do mesmo jeito, a visão ela vai se deteriorando ao mesmo tempo nos dois olhos e não se dá conta de que está caindo. Entendi. Bom, a Ana Paula está interagindo com o pessoal em casa e ela tem uma perguntinha para o senhor. Tá ok. Nós já temos 2 participações aqui, Tânia. A primeira é da Jaqueline. Ela quer saber, doutor, se a catarata é uma doença da melhor idade. E a Maria Carolina, ela pergunta o que o diabetes tem a ver também com o surgimento da catarata. E tem alguma ligação? Bom, a primeira questão com relação à idade, tá? Existem algumas cataratas que são do jovem, que são da criança, que são as cataratas congênitas, catarata juvenil, mas a grande maioria das cataratas são de acordo com a idade, aparecem no envelhecimento, aparecem na melhor idade. Por quê? Como eu falei, tem a ver com o envelhecimento.
Qual é o grande vilão disso? Geralmente são os raios solares, os raios ultravioletas. Então, aquele paciente que sempre viveu muito tempo exposto ao sol tem uma tendência um pouco aumentada de desenvolver catarata. Então, entendeu? é interessante, realmente os olhos precisam sim da proteção. Precisam sempre de uma proteção. O óculos escuro não é só um acessório, ele é uma proteção mesmo. Ajuda a proteger. E também lembrar que não só pela questão do sol, tá? Mas todo paciente com uma certa, após os 55, 60 anos, já existe uma incidência aumentada na população de desenvolvimento de catarata. É um processo natural do envelhecimento. Agora, você estava comentando que existem crianças também que podem ser acometidas pela catarata. Aí é um outro tipo, mas o tratamento é igual? Exato, é um outro tipo de catarata, o surgimento é por outros motivos, é uma causa congênita, né? A gente se diz que é uma malformação do cristalino, mas o tratamento passa também por cirurgia, não tem como, uma vez o cristalino opacificando, não tem como reverter essa opacificação, a não ser extraindo o cristalino e implantando uma lente no lugar. Agora, e a diabetes, o que ela tem em relação ao aparecimento da catarata? Olha, a diabetes, ela tem um fator parecido com aquele paciente que é dependente de medicação corticogênica, entendeu? O paciente que toma corticoide muito tempo. Sim. Acaba por desenvolver uma opacificação do cristalino secundária a essa medicação. A diabetes, ela tem uma tendência nesse sentido também, tá? Agora, é importante frisar o seguinte, o paciente que tem catarata e também tem a diabetes, precisa ser caracterizado muito bem se a retina dele é uma retina saudável. Porque se ele for uma retina que já está sofrendo os efeitos da diabetes, a cirurgia de catarata ela pode piorar esses efeitos. Então, muitas vezes é imprescindível você tratar a retina antes, para depois você tratar a catarata. Mas existem sim tratamentos nesse caso. Existe. Então, a nossa telespectadora pode ficar, de repente, né, algum problema que a pessoa passa em casa ou tem alguém da família, né? Agora, com relação à diabetes, é importante lembrar que o mais importante é tratar e se cuidar e prevenir. O paciente já tem diabetes, ele sabe que ele tem uma tendência a ter problemas oculares graves. Então, ele precisa manter a diabetes estável. É diretamente relacionado. Muitas pessoas descobrem até que tem diabetes através da vista. Infelizmente, né? Porque as alterações do diabetes, quando instaladas na retina, o paciente ele já tem essas alterações já incidindo na retina dele pelo menos há 5 a 10 anos. Então é bastante tempo, né? Exato. Agora, o tratamento, a gente estava falando que é só cirúrgico, né? Como que é esse tratamento? Como é essa cirurgia? Bom, a cirurgia de catarata, como eu disse, a gente remove o cristalino, esse cristalino ele é extraído, né? O processo de extração chama-se facoemulsificação, né? Ali a gente vê na imagem do vídeo, né, que a gente vê o cristalino, né? O cristalino é aquela lente que fica, que está mostrada ali onde está escrito catarata, né? Sim. Então, aquela lente é o cristalino opacificado. Então, esse cristalino ele é aspirado, na verdade, é um aparelho que é um facoemulsificador. Ele tem um princípio de ultrassom que ele dissolve essa catarata. A incisão que se faz para a cirurgia de catarata é uma incisão de 2 milímetros, então é uma incisão bem pequenininha, né? 2,75. A cirurgia, com o aparelho a gente aspira essa catarata. Após feita a remoção da catarata, o desenho está mostrando, né? O aparelho ele vai ao mesmo tempo que ele vai destruindo a catarata, ele vai aspirando essa lente. E após ser aspirada essa lente, é implantada uma lente ali. A lente a gente já vê ali em cima, né? Que é uma lente intraocular, que ela geralmente é uma lente dobrável. As melhores lentes são as dobráveis, porque elas conseguem entrar por esse corte pequenininho. As lentes que não são dobráveis, você precisa ampliar a incisão, fazer uma incisão grande para implantar. Após a lente implantada, ela fica nessa posição no lugar da catarata. Importante lembrar que essa lente não vira catarata. O paciente fala, doutor, uma vez feita a cirurgia, eu tenho risco de ter catarata de novo nesse olho? Não, porque o cristalino foi extraído, a catarata não volta. Essa lente é uma prótese, ela é uma lente transparente e normalmente ela não opacifica. A não ser, muitas vezes, algumas células que podem migrar, que a gente faz uma limpeza com um laser específico, mas a catarata não volta. E como que é a recuperação depois para o paciente? Olha, hoje em dia, como a incisão é muito pequena, a recuperação acaba sendo muito rápida. Então, o paciente que faz a catarata hoje, vamos assim dizer que em 2, 3 dias ele já está enxergando melhor, né? Por conta disso. A única coisa é que a gente sempre solicita que o paciente não faça esforço físico nos primeiros dias, como um procedimento cirúrgico normal. É como se for uma cirurgia normal. Mas é um repouso relativo, não precisa ficar deitado na cama, não. Pode andar, pode caminhar, mas desde que não faça esforço, não faça extravagância, né? Desde que se cuide. Né? Agora, é uma cirurgia
que dói, dolorido? Não, a cirurgia de catarata, hoje em dia, você tem recursos para que você faça uma cirurgia bastante rápida, bastante segura e com o mínimo de sensação desconfortante possível, né? Então, a gente faz geralmente cirurgias com anestesias apenas com colírio, são anestesias tópicas, né? Algumas vezes você lança a mão de fazer uma sedação para o paciente ficar um pouquinho mais relaxado. O procedimento cirúrgico em si, ele não é doloroso, tá? O paciente faz a cirurgia em média dura de 10 a 15 minutos, então é um procedimento então rápido. E normalmente, quando a pessoa tem uma vista, ela também vai acometer a outra ou não? A catarata, não necessariamente ela se desenvolve de forma igual nos dois olhos. Na maioria das vezes é assim, Sim. porque o organismo é o mesmo, os olhos é do mesmo dono, então acaba tendo a mesma evolução. Mas não necessariamente elas opacificam no mesmo grau de intensidade. E ela tem fases também, assim? Existem. Então... A gente gradua das mais leves, moderadas a intensas, né? E você pode muitas vezes encontrar um olho com uma catarata mais avançada, um outro olho com uma catarata mais branda. E existe algo aparente que a pessoa possa, além de começar a enxergar meio nublado, ali, como a gente viu já numa foto, existe algo que ela pode, olhando no espelho, de repente notar? Porque tem gente que às vezes fala, o fundo está esbranquiçado, isso. Então, Tânia, aí são naquelas situações mais avançadas, né? Paciente que já tem uma catarata muito avançada, que a catarata ela fica leitosa, fica esbranquiçada, mas aí já é o último estágio já da doença. Então a pessoa ele já também não está enxergando. Porque aí ela já não está enxergando mais com aquele olho. Normalmente as cataratas, a pessoa ela não, olhando no espelho, ela não percebe a evolução. Importante lembrar uma coisa que de cultura popular existe uma confusão que se mistura muito a catarata com o pterígio. O pterígio é aquela pelezinha que cresce por fora. E a cultura popular, nada a ver. A cultura popular chamou aquilo durante muito tempo de catarata. Mas aquilo não é catarata, aquilo é pterígio. A catarata mesmo, que é a opacificação do cristalino, isso você não consegue ver assim, normalmente, a olho nu. E no caso dessa outra doença, ela também é fácil, ela é retirada com cirurgia? Um procedimento cirúrgico, é um outro tipo de procedimento, mas é removível sim também. E não é tão invasivo quanto, não é tão, é porque é mais exterior. É mais exterior, mas vamos dizer assim que, como você mexe com a conjuntiva, né? A cirurgia, ela gera uma inflamação um pouco maior até do que a cirurgia de catarata. Então, o importante mesmo é as pessoas se preocuparem e fazerem os exames a cada 6 meses, seria o ideal. O paciente idoso eu peço para que se faça um acompanhamento a cada 6 meses. A partir de que idade? 55 ou 60 anos já é importante. Então é difícil acontecer antes? Pode acontecer a catarata antes. A catarata ela pode aparecer em qualquer momento da vida. Se a pessoa ela pode vir a desenvolver. Tem pacientes que desenvolvem até com 40 anos de idade, às vezes até menos. Tem pacientes jovens que desenvolvem. Mas aí já existe um componente genético, um componente hereditário importante. Mas a incidência maior mesmo é após 55, 60 anos. Mas você pode ter pacientes mais jovens desenvolvendo catarata também. Então, a preocupação tem que ser essa mesmo. É importante falar. Agora, a higiene dos olhos pode influenciar em um aparecimento de alguma doença como essa? Como a catarata? Como a catarata, não. Normalmente, a higiene dos olhos ela vai ser importante para... Tem gente que passa muita mão no olho. Isso, mas aí outros problemas podem ocorrer. Mas né? Não tem nada a ver. Não, paciente que vai ter inflamações de superfície ocular, pacientes, é importante lembrar, pacientes que coçam muito a vista, eles aumentam o risco de desenvolver ceratocone, que é um outro tipo de doença corneana, por exemplo, né? Mas relacionado direto com a catarata, não. Agora, o paciente, por exemplo, que por causa de uma alergia usa corticoide durante muito tempo, esse também acaba desenvolvendo catarata pelos efeitos do corticoide. Agora, a catarata, então, as pessoas não precisam se preocupar. Por exemplo, meu pai teve catarata, não significa necessariamente que eu vou ter também. Não significa necessariamente que a pessoa vá ter, mas com o passar da idade, a incidência dela vai aumentando. Né? Então tem que tomar cuidado. Exato. Olha, eu queria agradecer, doutor, pela sua presença aqui no programa, esclarecer essas dúvidas. Eu acho que realmente fica aí um alerta. Nada melhor do que prevenir, né? Do que ter que passar por uma cirurgia. Apesar de a gente viu aí nas imagens, o doutor disse que é uma cirurgia simples, né? Aparentemente simples, mas a melhor forma é a prevenção mesmo, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigado a você também.